Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a lei da não resistência, que é uma das leis do universo, né? Do livro que eu tô fazendo resumo para vocês, de Raymond Hollowell. O livro é Working with the Law, tá? Trabalhando com a lei, onde ele apresenta as 11 leis do universo. Então, para falar sobre a lei da não resistência, né? Então, eu começo com uma palavra de Jesus Cristo quando ele fala que quando alguém te bater em uma face, dê a outra também. E isso, né, ele está querendo dizer sobre a lei da não resistência. Mesma coisa quando ele fala, bem-aventurado os mansos de coração, pois deles serão o reino dos céus, tá? Então, a mesma coisa, ele tá falando da lei da não resistência. Então, o que significa a lei da não resistência? Né? Então, essa lei, ela vem de um princípio em que você não pode focar no que você não quer, entendeu? Então, assim, você não pode ir contra ao que você quer. Nós vemos isso atualmente, né? Então, quando a gente não gosta de algo, a gente resiste àquilo, a gente tenta ir contra, e isso acaba dificultando a nossa evolução para chegar aonde nós queremos de fato. Então, se você espera a paz ela tem que estar primeiro dentro de você, né? E não lutar contra a paz, porque é isso que acontece hoje, né? Então, hoje nós vemos assim acontecer. Então, um exemplo disso é luta contra a fome, né? Então, quando a gente luta contra a fome, a gente está lutando errado, a gente está focando no problema fome. Então, aonde que nós temos que agir? Nós temos que agir na produção de mais alimentos para as pessoas. Então, nós temos que focar na produção de alimentos, ao invés de focar na fome. Então, o segredo da lei da não resistência é você nunca ir contra aquilo que você quer, né? Você sempre vai a favor do que você quer. Então, se alguém fala contigo, briga com você, fala mal de você, te chacota, o que você faz? Você recebe aquela informação e você pensa na sua mente como se você fosse um corpo transparente, que aquilo passa por você e vai embora. E você fica com a sua paz interior. Essa é a melhor maneira de você sair de situações de estresse, né? De situações que te deixariam mal, que acabaria com o seu dia. Então você simplesmente deixa isso passar como se você fosse algo transparente e que isso passe por ti. É uma maneira de você quebrar a resistência, né, que a gente tem na mente de querer ter razão de tudo. Então, muitas vezes a pessoa, mas eu vou deixar a pessoa ser injusta comigo. É o pensamento dela, né? Ela tem a limitação mental dela, que ela acha aquilo, mas o que ela acha sobre você não é o que você é. Entendeu? Então, assim, se não é o que você é de fato, e se você sabe disso, é apenas um problema dela, não teu. Então, você não pode ficar irritado com as coisas que acontecem no dia a dia, sabe? De maneira geral, as empresas que trabalham com a lei da não resistência, é não resistir, né? Ou seja, estar ali próximo do cliente, não ter uma resistência. Por exemplo, um shopping, ele trabalha com a lei da não resistência. Por quê? Porque ele reúne num só lugar lojas de tudo quanto é coisa. Então, ele tem uma não resistência ali. Ele traz uma não resistência. É mais fácil uma pessoa ir num shopping para comprar várias coisas diferentes do que ela ir na rua e ficar indo de loja em loja para comprar as coisas, entendeu? O que muitas pessoas fazem? Elas buscam melhorar a sua vida, sua prosperidade, buscam melhorar, né? Só que ao mesmo tempo elas reclamam de tudo. Elas reclamam do
governo, reclama da crise, reclama da chuva, reclama do sol, reclama de tudo. Então, essa resistência que ela cria contra a prosperidade vai dificultar ela chegar ao objetivo dela final, que é a prosperidade. Por quê? Porque ela está focando sempre no problema, ela está resistente à prosperidade. Então, por estar resistente à prosperidade, ela acaba patinando ali naquele problema, sabe? Aí você me pergunta, é fácil fazer isso? Né? Ficar com esse pensamento sempre no objetivo e não nas limitações e tudo mais? Não é fácil, porque quando se tem um hábito na mente, um hábito de ficar reclamando, um hábito de olhar sempre a resistência, sabe? É difícil, você tem que modificar o hábito na sua mente. Eu recomendo até a leitura do livro O Poder do Hábito, que é um livro muito rico, muito interessante, que ensina a gente a modificar os hábitos. Então, ele ensina que para todo hábito é desencadeado. Algumas pessoas têm mania de falar assim, quando você encontra um amigo na rua, por exemplo, e aí você pergunta para ele: oi, tudo bom? Como que você tá? A pessoa responde: ai, cara, tamo indo, né? Tá mais ou menos, aquela coisa, tamo levando a vida, né? Não tá fácil não. Então, isso, gente, é um hábito destrutivo para sua prosperidade. É um hábito destrutivo. Você tem que estar super bem. Você tem que estar super, sim, motivado, e não vai estar sempre, mas você tem que estar super bem, sentindo que você está vivendo a sua vida, né, na sua plenitude. Quantas pessoas não vivem a sua vida da forma que gostariam de viver? Né? Quantas pessoas estão acamadas, perdendo a sua vida? Entende? Então, você tem que agradecer a Deus que você tem uma vida para você viver, né? E olhar sempre o lado bom disso, olhar sempre, se você tem um objetivo na sua vida, você tem que seguir o seu objetivo, não olhando os problemas desse objetivo, do que acontece, né? Você tem que olhar, claro, não tem como tirar o olho do problema, mas você tem que enxergar o problema de uma outra forma. Você tem que começar a criar o hábito na sua mente de pensar: esse problema, o que eu posso aprender com ele, qual é a oportunidade que ele está me dando aqui nesse momento. Isso vai fazer com que você mude a sua postura. O maior exemplo da não resistência é a água, né? Então, a água, quando ela está numa nascente, né? Um rio, quando está numa nascente, ele é muito pequenininho, né? E conforme ele vai andando, ele vai cruzando, né, os lugares. Então, se cai uma árvore, ele vai passar por aquela árvore. Se tiver uma represa, ele vai encher até passar por cima da represa. Então, tudo que tiver na frente do rio, ou ele passa por cima, ou ele desvia, né? Mas ele, conforme ele vai andando, ele vai se reunindo com outros rios, formando um rio maior, e tudo que vai passando na frente dele não é mais resistência para ele não tem uma resistência, entende? O rio, ele simplesmente segue o fluxo dele até o final, até o mar. Então, esse é o grande exemplo da lei da não resistência. É você ir em busca do seu objetivo, ultrapassando, desviando de todos os problemas, mas com o foco aonde? O foco no mar, o foco no seu objetivo.